Aleluia. Meus irmãos, a paz do Senhor. Grato a Deus, mais uma manhã maravilhosa, mais uma manhã de oportunidade de cultuarmos a Deus e aprendermos acerca das Sagradas Escrituras, aprendemos acerca da palavra do Senhor. Eu louvo a Deus por essa oportunidade, grato a Deus pela vida do pastor Itamar, louvo a Deus pela vida do bispo Ides, a bispa Neuza, que sempre nos concedem oportunidade. Antes de ministrar, amanhã eu estou completando, por graça e misericórdia do Senhor, 13 anos de casamento. Eu quero louvar a Deus pela vida da minha esposa. São 13 anos de casamento, mais 5 de namoro, são 18 anos, praticamente metade da minha vida. E Deus tem abençoado muito a Valéria. 18 anos ao meu lado. Eu te amo muito, meu bem, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém? Vamos à palavra do Senhor. Vai aprendendo aí, viu, jovem? Você que está solteiro, não depois você enrola. Temos aprendido nessa série de lições e quando o pastor Itamar fez o convite, a gente sentiu a responsabilidade por causa da revista que fora escrita, né? Nós tivemos uma série de estudos nas terças-feiras, o nosso bispo elaborou todo esse projeto, Deus colocou no coração dele, várias terças-feiras, 4 terças-feiras, nós aprendemos sobre o Espírito Santo de Deus e transformou-se numa revista. Então é uma grande responsabilidade você tratar de um assunto, logicamente por ser a palavra de Deus e ainda mais, quando você tem o escritor de uma obra e você tem que trabalhar em cima dela. Mas eu louvo a Deus porque Deus é bom e Deus é misericordioso. E nessa sequência de lições, falando sobre o Espírito, isso tem nos fortalecido. E é gostoso falar do Espírito Santo, porque aí a chama vai acendendo mais em nossos corações. E quanto mais conhecemos do Espírito, mais nós queremos do Espírito Santo do Senhor. E não é diferente na lição de hoje, onde nós vamos tratar dos dons do Espírito Santo. Desde quando Cristo me resgatou do mundo, eu sou pentecostal. Desde 2002, louvado seja Deus por isso. E nós pentecostais cremos na continuidade dos dons. Não vou entrar aqui em combater o cessacionismo, porque não tem nenhum cessacionista aqui para mim ficar combatendo, aí não vai adiantar muito. Pela graça, misericórdia e bondade de Deus, que Deus concede ao seu povo para o bom andamento da obra. Isso que é interessante, nós que cremos na continuidade dos dons, nós cremos que a igreja só está de pé pela ação do Espírito Santo. Se nós não crêssemos na continuidade dos dons, nós estaríamos afirmando que eu e você temos plena capacidade de manter a igreja de pé por 2000 anos. Que as nossas convicções, o nosso mero intelecto tem o poder para impulsionar a igreja. Mas nós pentecostais entendemos e cremos, realmente temos que nos dedicar, mas é a ação plena do Espírito Santo que capacita obreiros, capacita mulheres, capacita jovens, para que o reino de Deus se expanda e cresça cada vez mais. Mas Lincoln, por que aprender sobre os dons nessa introdução? Quando eu leio Coríntios capítulo 12, que foi o texto de referência para a lição de hoje, Paulo fala para que não sejamos ignorantes acerca dos dons, ou seja, que eu e você tenhamos conhecimento, que entendamos. E olha que Paulo não estava escrevendo para uma igreja onde não tinha a ação dos dons, pelo contrário. Ainda no capítulo 1, Paulo afirma isso, nenhum dom vos falta. Então era uma igreja onde havia um agir pleno do Espírito Santo, mas eu também aprendo na igreja de Corinto, que mesmo uma igreja cheia dos dons, das manifestações de Deus, isso não quer dizer um alto grau de espiritualidade. Ter a manifestação de um dom e não ter o dom, porque nós não possuímos, Mateus, o Senhor manifesta o dom dele em nossas vidas, não quer dizer que eu e você somos mais crentes, que eu e você somos mais santos, porque Deus manifesta um dom, pelo contrário. A igreja em Corinto era cheia dos dons, mas Paulo diz, mas eu tenho algo a falar para vocês. Há muitas discórdias, há alguns probleminha, está tendo umas quizumbinha um com o outro, isso não está certo. Então mostra que, mesmo com a ação plena do Espírito Santo nas vidas, eu e você podemos infelizmente errar. Eu e você podemos falhar. Então se Deus te usa num dom, não é porque você ou eu somos merecedores, ou somos mais fiéis do que os outros, porque o próprio Paulo escrevendo, ele diz que o Espírito concede conforme ele quer, para aquilo que for útil.
Então, por um propósito de Deus, Deus pode usar alguém uma vez na vida, em determinado dom e nunca mais. Ou pode ser algo constante, Deus está sempre usando. Mas não quer dizer que porque Deus usa, esta pessoa ela é extremamente fiel a Deus. Pastor Elinaldo Renovato, no livro sobre os dons espirituais, eu achei algo interessante que ele fala, pastor Samuel. Ele diz que aquele que Deus usa, manifesta um dom na sua vida, a característica principal que ele precisa ter é humildade. Porque não tem como Deus manifestar o dom em mim e em você, é algo que vem dele, não vem por nosso intelecto e capacidade, e nós tomarmos a honra e a glória para nós. Se eu e você movemos, vivemos e existimos para a glória de Deus, também somente somos usados para que Deus seja enaltecido, Deus seja glorificado e exaltado através das nossas vidas. Bendito é o Senhor. Para você que quer aprofundar um pouquinho mais, e é difícil às vezes encontrar teólogos pentecostais, a gente encontra muitos cessacionistas, estude aí, Stanley Horton, é um teólogo pentecostal, trata muito bem das verdades. Doutor Wilson, o que eu gosto de Stanley é o seguinte: quando tem um assunto que a Bíblia não fala com clareza, ele mesmo fala, sobre esse assunto nós não podemos comentar. Ele se atém às Escrituras. Então, quer estudar sobre os dons? Procure ler os escritos de Stanley Horton. Trouxe até só como aprendi com o pastor Enoque, né? Pastor Enoque faz isso. Os problemas da igreja e as suas soluções. Primeira e segunda epístola aos Coríntios. Dica de obra para os irmãos. Então, os dons espirituais são como ferramentas para a edificação da igreja, para a expansão do reino de Deus, para a firmeza cada vez mais do povo do Senhor. O dom não é algo concedido para a pessoa, para tão somente ela ser edificada, tão somente ela ser fortalecida. Não, isto é para a igreja. Deus querendo a expansão do reino e a estruturação cada vez maior, e nas próximas 2 lições, fora essa, nós vamos aprender sobre todos os dons que Paulo trata na sua epístola aos Coríntios, capítulo 12, a gente vai vendo a importância, o porquê de se dedicar a isso. Por que Paulo se preocupa tanto e Deus o inspira isso? Para que a igreja seja fortalecida, para que a igreja seja capacitada. Porque o dom, jamais um dom, uma manifestação do dom de Deus na vida de alguém, será usada para formar uma doutrina. Não, todas as doutrinas já estão compiladas, o cânon sagrado já foi fechado. Mas Deus utiliza os dons manifestando em seu povo para um propósito naquilo que for útil. E aí nós vamos vendo que cada vez mais há uma necessidade nos dias atuais. Já entramos aqui no primeiro dom, que é tratado sobre a palavra da sabedoria. A palavra da sabedoria não é uma mera sabedoria adquirida. E a lição vai tratar especificamente sobre 3, os dons de revelação. Palavra da sabedoria, palavra do conhecimento e discernimento de espíritos. Não é uma sabedoria aprendida nos bancos de faculdade. Não é, Guilherme, como um mero conselheiro. Tem pessoas que têm bons conselhos todas as horas. Não é isso. O dom sempre é uma manifestação sobrenatural, extraordinária de Deus, onde através do nosso mero intelecto, às vezes nós não temos a capacidade de solucionar um grave e terrível problema e precisamos tomar uma posição. E aí Deus, com sua graça e misericórdia, manifesta o dom em alguém, e aí esta pessoa tem condições plenas de tomar uma decisão, de fazer algo que resolva o problema. Por que não lembrarmos de José? Gênesis capítulo 41, ele está ali no cárcere, e aí os homens que estavam com ele, o copeiro e o padeiro, têm um sonho, e contam um sonho. Ele precisava da sabedoria de Deus. Certo é, Tiago bem ensina na sua epístola que nós devemos buscar a sabedoria, mas é uma sabedoria normal, aqui é uma manifestação sobrenatural. Ele precisava interpretar o sonho daqueles 2 homens. Deus dá a ele a capacidade e ele interpreta. Quando ele está diante de Faraó, da mesma forma, Deus manifesta a sabedoria, ele tem o conhecimento para expor e resolver o problema do Egito. E posteriormente, totalmente administrar o Egito naquela situação. Salomão, o homem da sabedoria, não tem como falar de sabedoria e não lembrar de Salomão, onde Deus manifestou a sua maravilhosa sabedoria em vários momentos da vida de Salomão.
Reis capítulo de número 3, a Bíblia diz que duas mulheres, elas moravam na mesma casa. E cada uma tinha um filho, e durante a noite um dos meninos morre. E aí uma outra pega o menino e começa a tomar como se fosse seu. Elas vão diante do rei Salomão e falam: olha, meu filho morreu e ela tomou o meu. E cada uma ficou discutindo, dizendo: não, o filho é meu, não, ele é meu. E aí Salomão, inspirado por Deus, tem uma decisão. Então foi o seguinte: parte o menino no meio. Na hora a mãe desesperada diz: não, não faça isso, pode entregar para outra. Era um momento crucial, era um problema que estava acontecendo entre aquelas mulheres. Então Deus capacita Salomão. O início da igreja primitiva foi recheado de momentos assim. Quando os discípulos estavam apóstolos pregando a palavra do Senhor, Atos 6, e surge a necessidade de cuidar das viúvas, daqueles menos favorecidos. E eles queriam continuar ministrando a palavra de Deus, se dedicando à área da pregação, da evangelização. Eles têm a sabedoria, a inspiração de Deus de instituir os diáconos. E ali começa o diaconato, colocando pessoas responsáveis. Então, em momentos cruciais da igreja, sempre Deus manifestou o dom da sabedoria. Atos 15, a grande discussão sobre guardar a lei, não guardar, o que fazer. Vamos para a Bíblia, abra sua Bíblia aí, ou quem estiver lá, joga por favor. Atos capítulo 15, versículo de número 29. Atos capítulo 15, versículo 29. Após conversarem, debaterem sobre aquilo que deveria ser feito, versículo 28 e 29 diz assim: na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão essas coisas necessárias. Vos abstenhais de coisas sacrificadas aos ídolos e do sangue, carne sufocada, fornicação. Destas coisas fareis bem, se vos guardar, bem vos vá. Era uma decisão crucial. O que a igreja faria? Dialogaram, conversaram. Vem a sabedoria de Deus e os diz o que falar. O próprio Cristo tinha falado aos discípulos, dizendo que quando eles estivessem diante das autoridades, o Espírito Santo lembraria, os capacitaria, pastor Jeremias, a falar diante das autoridades. Quando Pedro e João estão diante do Sinédrio, e os homens estão dizendo: vocês têm que parar de pregar. Eles começam a conversar com sabedoria tal, que eles ficam sem entender como que esses homens indoutos, sem estudo, sem uma grande capacidade intelectual, acadêmica, conseguem se expressar dessa forma, como que eles conseguem se portar e resolver esta situação diante das autoridades. Era a manifestação da sabedoria de Deus sobre aquelas vidas. Então Deus manifesta em alguns momentos para um conselho, quando a igreja se reúne para resolver uma questão. Não é um privilégio de líderes e pastores, mas por que é mais notório a manifestação do dom, da palavra da sabedoria em líderes? Porque são os líderes que resolvem os problemas. Todos os dias chegam demandas a eles, onde precisa de uma palavra de Deus, onde precisa de um momento. Eu lembro do dia em que o pastor Samuel, o bispo Samuel, esteve aqui no nosso templo. Foi uma homenagem ao bispo, se não me falha a memória, e ele falou algo que marcou a minha vida. Eu louvo a Deus por isso. Ele disse: em muitos momentos, até a nível nacional, onde nós não tínhamos como resolver um problema e não sabia, e ele homenageando o bispo Oides, ele falou assim: Deus deu uma palavra de sabedoria ao bispo, e o bispo trouxe a solução, e nós conseguimos apaziguar e resolver a questão. É isso que acontece. Deus manifesta a sua sabedoria, mesmo sem mérito algum, sem nós merecermos, mas a manifestação da sabedoria dele vem sobre nós. Por misericórdia do Senhor, 5 anos eu coordenei a obra missionária, Bolívia, Amazonas, e visitava com a Valéria esse trabalho lá. E no Amazonas, uma região difícil, alguns lugares, você não pode nem implantar uma igreja, porque precisa da autorização daquelas pessoas, e a maioria delas descendentes indígenas. Você não pode chegar lá e abrir uma igreja, se eles não permitirem. Pastor Antônio Rocha, que há 20 anos coordenava o trabalho lá, morando no Amazonas, tinha uma comunidade que ele nunca conseguia entrar. Nunca chegava lá para fazer um trabalho. Todas as vezes que chegava, ele era expulso. Ninguém deixava. Um dia ele estava viajando de barco. E era uma época de Copa do Mundo, bispo. E aí dá um problema lá.
e ninguém estava assistindo o jogo do Brasil. E ele passando de barco para ir para uma comunidade. Aí o pastor Itamar fizeram um sinal para ele. Falei assim, tem como o senhor vir aqui e ajudar? Ele poderia ter falado, eu não entendo nada de técnica. Eu não sei resolver um problema técnico de antena ou disso para vocês assistir o jogo. Ele falou, não, eu vou lá resolver para vocês. E ele somente foi. Não conseguiu resolver nada. Mas o fato dele ter dito, eu vou, pode ficar tranquilo que eu vou resolver o problema. Chegando lá, de alguma forma, sei o que aconteceu, Deus fez voltar o sinal. E aí eles começaram a assistir o jogo e ele falou assim, a partir de hoje, o senhor pode vir todos os dias aqui fazer culto para nós, porque o senhor é um amigo nosso, o senhor resolveu a situação. Então são momentos cruciais, onde ele poderia ter dito, e seria natural, eu não entendo nada. Mas ele falou, não, viu que era uma oportunidade, Deus deu a sabedoria e resolveu a questão. Então são momentos cruciais, momentos pontuais na vida minha, na vida sua e na vida da igreja que precisam ser resolvidos. Tem um livro do pastor Gordon Fee, tem até o seminário Gordon Fee, e ele fala o seguinte sobre a sensação, Henrique César, do já e do ainda não. Essas manifestações do Espírito Santo de Deus, além de nós sentirmos, mas também a manifestação dos dons, são como algo que nós já temos um pedacinho do céu. Aquela sensação de que já está a plenitude sobre a minha vida, mas ainda tem um pouquinho mais. E a gente vai vivendo isso na nossa fé, porque hoje Deus te usa, Deus manifesta o dom dele, a gente fica alegre e contente, aí você pensa, não, acabou a história, eu fui batizado. Mas aí lá no outro dia surge uma nova situação e o Espírito Santo de Deus vem e derrama novamente. E você vê, ainda há muitas águas para mergulhar, ainda há muita profundidade, ainda há muita coisa para acontecer para a glória do nome do Senhor. Palavra do conhecimento, vamos correr porque o tempo está voando. A palavra do conhecimento. E às vezes a gente confunde um pouco quando fala da palavra do conhecimento. Às vezes a gente vê alguém dedicado no estudo da palavra e fala, não, esse aí, ele tem a manifestação do dom da palavra do conhecimento. Mas são manifestações sobrenaturais. O grande conhecimento acerca de livros, das escrituras sagradas, é algo que o homem pode adquirir. Basta dedicação, basta estudar, basta ler. Mas a palavra do conhecimento é algo sobrenatural, algo que vai além. É um conhecimento que está oculto no coração de Deus, onde o homem, através da manifestação deste dom, quer seja, e o pastor Stanley trata sobre isso, Elinaldo Renovato comenta no seu livro, sobre sonho, visão, algo que Deus revele, algo que Deus mostre, um conhecimento além acerca de uma situação, sempre no sentido de resolver problemas, trazer edificação e o bom andamento da obra de Deus. João capítulo 4 é a prova cabal disso. Jesus está à beira do poço, chega a mulher samaritana. Não havia uma conversa anterior sobre Cristo saber a vida dela. Mas naquele momento em que ele começa a conversar com ela, ele já tem um raio-x completo da vida daquela mulher. Por isso que muitos autores colocam a palavra do conhecimento bem ligado à profecia, ao que Deus fala, ao que Deus revela. Da mesma forma, porque Jesus teve o conhecimento dizendo, o marido que você tem não é hoje, e você já teve um punhado para trás. Veio a palavra do conhecimento sobre ele. Livro dos Reis, Eliseu, segundo o livro dos Reis, capítulo 6, é outra prova disso. O rei da Síria sempre intentava um plano contra o povo de Deus. E era interessante, toda vez que ele preparava algo, Deus mostrava para o profeta. Aí o rei chega a dizer, tem alguém aqui dedando a gente, tem alguma coisa errada, aí não tem lógica, eu reúno aqui, eu resolvo um problema, até mesmo sozinho, e o rei de Israel fica sabendo antes. Era o conhecimento oculto que Deus revelava a Eliseu para dar livramento ao povo de Deus, para dar escape ao povo do Senhor. Tem até um testemunho que o pastor Elinaldo trata no seu livro, onde uma irmã estava no ciclo de oração com as demais irmãs orando. E aí chega um camarada arrumadinho, de terno, dizendo ser uma autoridade a nível nacional, e queria falar no culto, e a irmã ficou assim e falou, não, ele não é quem ele está dizendo. Ele é um criminoso que está fugindo da polícia. As pessoas ficaram abismadas, dizendo não, e rejeitaram a irmã. Deram a oportunidade, acolheram aquele homem. Quando foi no dia seguinte, chega a Polícia Federal batendo na porta dos crentes para pregar aquele homem que ele era um criminoso. Algo que estava oculto,
mas Deus tinha revelado àquela mulher. Eu sei, você temos testemunhos maravilhosos nas nossas vidas, de tantas e tantas vezes que Deus mostrou algo, Deus trouxe um conhecimento oculto sobre as nossas vidas e trouxe um livramento, trouxe uma proteção, onde Deus guardou, edificou e fortaleceu a sua igreja. A diferença entre a palavra da sabedoria e a palavra do conhecimento, que a palavra do conhecimento é um conhecimento profundo, e a sabedoria está mais a uma aplicação, algo que nós agimos para solucionar, algo que nós agimos para resolver. E o interessante é a fonte. Toda a fonte destes dons, repito e quero enfatizar bem isso, a fonte é o Espírito Santo de Deus. Um dom não se aprende, um dom não se desenvolve humanamente. É por graça, misericórdia de Deus que Ele resolve escolher alguém e resolve derramar. Nós somos salvos pela graça de Deus, somos usados pela graça de Deus. A manifestação é pelos dons, é pela graça de Deus. Tudo que ocorre na igreja é pela graça, bondade e misericórdia. Dedique-se, ore, jejua, se capacite. Mas entenda, não é porque eu e você somos bonzinhos, não. É a graça de Deus sendo manifesta e Deus operando em nossas vidas. Vamos para o terceiro ponto, discernimento de espíritos. Hoje está todo mundo bonitinho, rapaz, e quando eu olhei no guarda-roupa hoje, bispo, não tinha uma gravatinha amarela. De verde não dava para vir, porque aí ia ficar estranho, eu sou mais sério. Mas faltou uma gravatinha amarela, mas tá bom. Vamos lá. Dom, discernimento de espíritos, do grego diacrisis, que significa julgado através de, penetrar abaixo de uma superfície. Como o bispo ministrou na terça-feira e ele tratou desses dons, isso que é complicado a gente pregar depois, ele falou sobre olhar além da máscara, ver o que está por detrás, desmascarar, descobrir. Então, através deste dom, quando Deus o manifesta, nós entendemos a fonte, a origem, o cerne de algo que está acontecendo, de uma manifestação. Porque há o Espírito de Deus, o espírito dos homens e os demônios. Há alguma fonte do que está acontecendo. E é imprescindível para a vida da igreja nós temos esse discernimento. Saber aquilo que está acontecendo, porque às vezes nem tudo o que está acontecendo é Deus. Nem toda manifestação vem de Deus. E nós precisamos ter um entendimento. Vou dar um testemunho prático sobre isso que aconteceu com a minha vida. Um bom tempo atrás, em outra igreja, a gente estava numa vigília, eu e minha esposa. E aí quando eu cheguei na vigília e dobrei os joelhos, Deus já falou comigo que uma irmã viria com espírito maligno de profecia para falar algo para mim. Olha que eu creio em profecias e tenho visto Deus falando, Deus cumprindo, e quantas promessas eu tenho vivido a algo que Deus falou. E ao dobrar os joelhos, Deus falou comigo que a irmã viria, não deu outra. Nós estávamos reunidos lá, fez um círculo, normal vigília, né? Uma igreja menor, fica todo mundo em círculo, dá as mãos, e a irmã levantou. E começou a falar, olha, você está assim, passando por isso, passando por aquilo, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas têm se levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já está no mundo. Filhinhos, sois de Deus, e já os tende vencido, porque maior é o que está em vós do que aquele que está no mundo. Versículo 5. Do mundo são, por isso falam do mundo, e o mundo vos ouve. Aquele que não é de Deus não nos ouve. Nisso conhecemos nós o espírito da verdade e o espírito do erro. Precisamos de ter o discernimento. Jesus disse que as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Então nós temos que entender quando é Deus que está falando e quando não é Deus. Ter o discernimento pleno. Ou nós nos aproximamos mais de Jesus para ter esse discernimento, ou ficamos suscetíveis a sermos enganados, a sermos levados por falsos ensinadores. Mateus 7, do 15 ao 20, por gentileza. Evangelho de Jesus, segundo escreve Mateus, capítulo 7, versículo 15
ao versículo de número 20. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Palavra de Cristo sobre nós analisarmos, olharmos os frutos, termos o discernimento, termos o entendimento. Porque nem tudo que parece uma palavra agradável quer dizer que seja Deus falando. Atos 16, quando Paulo é impulsionado por Deus, via uma visão para ir até, ele estava na Ásia, sair da Ásia, ir até a Europa, chegar na cidade de Filipos, fazer a obra, pregar o evangelho. Tudo estava dando certo, encontra-se com as mulheres à beira do rio, prega a palavra, Lídia recebe, a casa dela vira uma base missionária. E aí todo dia que ele está andando, está lá a menina, a jovem adivinha dizendo, esses homens são servos do Deus Altíssimo. Um elogio. Alguém falar, você é crente. Né, pastor Lúcio? É bom. Quando você está no mundo, alguém fala, oh, você é crente. Ô, rapaz, bom demais. Um dia eu estava em Caldas Novas, estava bem tranquilão, andando com a minha mãe. E aí um rapaz parou numa lanchonete e falou assim, você é pastor, né? Não dá para esconder, não tem jeito. Até um dia eu encontrei com o irmão Eliseu do diaconato, lá no Rio Quente. Eu falei, rapaz, não dá para a gente fazer coisa errada não, né? Sempre tem um crente de Campinas espiando e olhando a gente. E aí brinquei com ele. Então essa é a realidade, as pessoas estão olhando. E aí estava dizendo, eles são servos do Deus Altíssimo, mas Paulo vai e repreende. Porque Paulo, pelo discernimento de Deus na sua vida, ele entendeu. Aquilo era o espírito demoníaco que aprisionava aquela vida. Mas Lincoln estava elogiando e falando bom. Aí, querido, nem todo mundo que te elogia está cheio do Espírito Santo de Deus não, viu? Pode ser uma sementinha do mal para tentar te deixar soberbo, te deixar arrogante. Não há problemas em elogios, desde que você entenda que você é usado para a glória e a honra do Senhor e você tribute a Deus tudo. Aí Paulo vai lá e repreende. Então, ter o discernimento, temos o entendimento, são dons, e eu vou falar com uma aspas bem grande, disponíveis à igreja. Não que eu vou numa prateleira e posso pegá-lo, não. Mas um dom que Deus pode resolver, manifestar na minha ou na sua vida, independente do seu tempo de fé, independente da sua capacidade intelectual, independente de quão pronto e apto você está. Não estou dizendo com isso que deva-se viver uma vida sem estudo e sem preparação. Mas nós precisamos crer e saber, Jesus ainda dá dons aos homens, Jesus ainda manifesta, Deus ainda dá palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, discernimento de espírito, Deus ainda dá o dom da fé, Deus ainda dá a operação de maravilhas, Deus ainda dá o dom da cura, Deus ainda interpreta línguas, Deus ainda manifesta a variedade de línguas, Deus ainda age na sua igreja. O que diferencia a igreja verdadeira da igreja falsa é porque a igreja verdadeira, ela é tomada do poder de Deus, do Espírito Santo de Deus. A gente fala aqui, Jesus vai lá no coração e confirma. A gente prega aqui e Deus manifesta a sua glória. E aí quando você está lá na sua casa, precisando resolver um problema, fala, Deus, eu não sei o que fazer. Deus, com a sua misericórdia, traz a palavra de sabedoria e diz, eu tenho uma resposta. Vamos fazer assim e vai dar tudo certo para a glória do nome do Senhor. 10h22. Então eu vou, Henrique César, louva o Senhor com o hino. Tenho 3 minutinhos ali antes de tocar o sinal, 10h22. E aí a gente já vai orar para a glória do nome do Senhor. Coloque-se de pés. Deus tem dons, querido. A gente aprendeu semana passada e de uma forma poderosa, o pastor Marcivon Neres ministrou sobre o batismo no Espírito Santo. E algo que ele falou que marcou a minha vida, ele diz o seguinte: batismo no Espírito Santo, ou com o Espírito Santo, não é um fim. Não é.
é apenas um começo de uma vida sendo usado para a glória de Deus e cheio da presença de Deus. Se você não é batizado, mesmo numa escola dominical, Jesus pode te batizar no Espírito Santo. Você ainda não teve a manifestação de dons na sua vida, Jesus pode manifestar os dons dele sobre você. Nós vamos orar, o pastor Henrique já vai louvar o Senhor e nós vamos seguir adorando o nome de Deus. Grande Deus e eterno Pai, no nome de Jesus nós adoramos a Ti. Nós somos gratos nesta manhã por falar do Espírito Santo do Senhor.